Um dia eu vou conseguir conquistar todos os meus objetivos, realizar todos os meus sonhos, porque a gente luta pra isso. Um dia eu vou calar todos esses bicos que me criticam agora e me desmerecem agora, diz que eu não vou chegar a lugar nenhum, que é 1 milhão, então eu vou ser esse 1 milhão. Um dia eu vou tirar todas as pedras do meu caminho e vou mostrar pra vocês como quem sonha conquista. Mantenha os pés no chão e mantenha a cabeça no alto. O terror da música desmiosa. Vocês velhos estão preparados? Com vocês, MC Lele. Pra você que vai chegar agora. O quê?